Bom dia, pessoal. Tudo bem? Orquídeas de Bombacha, Luiz Alberto. Hoje eu não me encontro no meu habitat e aí eu queria dar algumas dicas para vocês. Aproveitar, tô a trabalho aqui, tô num horário de descanso agora. Uma coisa muito importante: orquídeas não gostam de dormir com os pés molhados, ou seja, rega de preferência de manhã cedo, ok? Em último caso, melhor molhado que ficar sem água, né? Mas a preferência de manhã, nunca à noite, tá? Nunca à tardinha. Quais são as principais necessidades que as nossas plantas têm? Alimentação, luz e umidade, certo? Então, umidade, algumas espécies mais, outras menos, aí a gente vai adequando elas no orquidário, vai adequando ela no vaso. O vaso de plástico consegue absorver mais. Absorver não, desculpa, o vaso de plástico consegue segurar mais a umidade. Nós temos outras opções hoje que ajudam a segurar a umidade, que seria misturar o esfagno no substrato, também ajuda a segurar a umidade. Aí os vasos de barro já é um vaso que seca mais, para plantas que gostam do substrato se mantenha mais sequinho, não sem umidade, mas mais sequinho. E assim por diante, os cachepô de madeira também, que é os meus preferidos, também a planta já tem que, se ela precisa de umidade, ela tem que ser regada mais seguido. E então, a umidade, daí nós temos alimentação muito importante. Essa semana ainda, acho que até sábado, mais tardar, eu vou passar um vídeo para você sobre um adubo desenvolvido por um rapaz aqui da região de Campinas. O adubo é um espetáculo, eu só uso ele nas minhas plantas. Nas minhas plantas eu uso a trouxinha de torta de mamona com farinha de osso. E eu uso também, como eu já era acostumado a usar essa trouxinha há muito tempo, eu continuo usando. Mas eu estou usando quinzenalmente o adubo do João também. Então, assim, essa semana eu vou fazer um vídeo só falando sobre esse adubo dele, que é um adubo completo. Pode usar somente ele nas plantas sem problema nenhum. Não tem necessidade de usar as trouxinhas. E a adubação, então, e a umidade, e o terceiro que seria a luz. Gente, a luz é muito importante, tem gente que acha que não, mas é muito importante. Então, vou dar alguns exemplos. Por exemplo, a Cattleya valqueriana, ela é do cerrado, ela gosta de muita luz, ela não gosta de sol direto, mas ela gosta de muita luz. Então, a valqueriana, você vai colocar numa tela o que 50%, por exemplo, digamos que o teu orquidário seja 50%, você vai colocar ela lá em cima, lá onde mais perto da tela lá, ok? Aí depois tem outras catleias que já são mais de 70%, então você vai colocá-las mais para baixo. Às vezes já tem as valquirianas mais acima e os dendróbios também, alguns que gostam mais de luz, que pode ser no sombrite, também vão estar mais acima, então eles vão acabar fazendo um pouco de sombra nessas catleias. E assim por diante, as micro-orquídeas no lugar mais úmido, menos luz, então mais para baixo, né? De preferência próximo a um local que esteja evaporando água, assim como as micro, assim como as vandáceas também. A grande maioria gosta de muito de água no ambiente, de umidade no ambiente. E é isso, então aí a gente vai sempre se adequando no orquidário, porque não tem como tu fazer, nem eu tenho, no meu eu tenho uma parte que é 70, uma parte que é 50, mas e aí eu tenho um intercalado entre 70 e 50, que eu boto umas que querem um pouquinho mais de sombra. Mas é difícil a gente imitar perfeitamente como que elas vivem na natureza, né? Então a gente vai fazendo isso. Então tem muita gente que me pergunta assim, mas a minha planta já tem 3 4 anos e muita gente mesmo, não são poucos, que quando eu dou os cursos de cultivo básico, muito difícil não sair essa pergunta, sempre sai.
Ah, mas a minha só dá folha, tá bonita, bonita, não dá flor. Isso é uma característica que ela tá numa parte do orquidário ou ela está numa parte da sua casa que não tem luminosidade suficiente para ela produzir ela pegar os nutrientes e reproduzir isso em flor, ok? Então, às vezes adubo também, mas né, a grande maioria normalmente quando está em árvore, que a gente não tem, quando a planta está na árvore, praticamente não tem necessidade de adubar, né? Pode se adubar, que é melhor, mas a própria árvore já se encarrega de alimentá-la, né? Não que ela seja, que ela use da árvore, né? Ela usa, porque a orquídea ela não é, ela é epífita, né? Ela não é uma planta que ela suga nada da árvore, certo? Ela não é uma planta que retira da seiva da árvore, por exemplo. Ela simplesmente ela usa a árvore como se fosse um hotel, né? Não é parasita, certo? Então, mas ali escorre, né? O passarinho faz cocô, a casca da árvore vai se decompondo, a casca mais antiga, isso aí vai escorrendo, vai caindo, vai parando ali pelas raízes, vai passando no velame ali das raízes, e o velame vai absorvendo. Então já não tem tanta necessidade, né? E então é isso. Ó. A dica de hoje seria isso aí. As três principais necessidades das plantas. Outra coisa muito importante, pessoal, a orquídea é uma das plantas mais evoluída, digamos assim, certo? Das plantas superiores. Então, outra coisa, ela respira e se alimenta. A grande maioria, não são todas, sempre tem as exceções, né? Dificilmente há alguma regra que não tem exceção. Mas a grande maioria não gosta de água parada nas raízes, como a samambaia, por exemplo, adora uma água parada no prato. A orquídea não gosta, porque se você deixar a água parada no pote da orquídea, ela vai morrer afogada. Ela não gosta, porque ela se alimenta e respira pelas raízes. Folhas e raízes, ok? Tá bom, então, pessoal, fica a dica para hoje. Um abração para todo mundo aí, fique com Deus. Deus, obrigado. Chuva na região de Campinas. Depois de 51 dias sem uma gota d'água, chuva. Aleluia. Beijo.